Druso, sentado no comando de uma força militar pertencente ao império mais poderoso do mundo, provavelmente se sentia quase destemido. E talvez tenha imaginado que seus maus tratos causariam medo no coração desse povo simples. Isso provaria ser um erro de cálculo caro. O ressentimento vinha crescendo há muito tempo entre os nobres alemães, ressentimento que recentemente havia chegado ao auge. Independentemente disso, os romanos tinham uma arma potente ao seu lado. Um alemão da tribo Cherusci chamado Armínio. Que, como tantos alemães de famílias nobres, foram tomados como reféns no sentido mais amplo do termo, para crescer em Roma, para aprender os costumes, a cultura e a civilização romanas. E aprender a respeitar e amar o império, e levar essa atitude de volta ao seu próprio povo. Foi empregado no exército romano para ajudar a reprimir revoltas e navegar melhor no terreno. Ele ganhou destaque rapidamente em Roma e era muito querido e respeitado por todos por seu mérito e pela disposição geral de sua personalidade. Eles sabiam que ele era um guerreiro habilidoso e viram lampejos de brilho à medida que ele subia na hierarquia. Mas mal sabiam eles que calibre de homem sua eficiente estrutura militar romana estava servindo para cultivar aqui. Eles logo descobririam. Em um golpe de mestre de subterfúgio, algo que os romanos não esperavam dos alemães. E talvez um traço aprendido que Armínio havia adquirido em Roma e agora achou por bem empregar por necessidade. Armínio começou a jogar o jogo longo com Druso e Varo. E finge aliança e devoção enquanto inventa secretamente pretextos para se encontrar com os chefes alemães mais poderosos da região circundante. As tribos foram empurradas para além de sua linha vermelha com o tratamento brutal, insultuoso e ignóbil que sofreram e agora decidiram ir all in, saboreando o momento em que seriam capazes de ensinar ao inimigo romano uma lição duradoura. Em um horário combinado, as 10 coortes romanas se espalharam pelo território germânico, que Armínio havia solicitado anteriormente como meio de manter a paz. Cada coorte contendo aproximadamente 500 soldados romanos foi simultaneamente atacada e massacrada até o último homem. Armínio então cavalgou para Varo e alegou que uma revolta no norte exigia a atenção da força romana. Não tendo nenhuma razão ainda para acreditar que Armínio era tudo menos um vassalo submisso, Varus partiu imediatamente com 3 legiões a reboque. Exatamente como Armineu previu, tomando a rota precisa que ele esperava. Os alemães estavam prontos. Os soldados romanos sempre se sentiram desconfortáveis lutando em florestas alemãs totalmente estrangeiras, muitas vezes frias, pantanosas ou nebulosas. Mas a liderança testada pelo tempo, táticas, organização e força numérica sempre se mostraram suficientes. Esticados em uma longa coluna de marcha, é provável que neste momento eles ainda se sentissem confiantes, embora um pouco desconfortáveis. Essa confiança estava prestes a ser quebrada de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto na época. Sem aviso e acreditando estar em território seguro, os guerreiros germânicos saíram das florestas para atacar simultaneamente os 2 lados da coluna muito fina e massacraram muitos enquanto jogavam a procissão no caos confuso. Pior ainda, as unidades auxiliares de cavalaria que protegiam os flancos romanos enquanto marchavam também eram alemãs e estavam muito envolvidas na rebelião. As legiões estavam agora espalhadas, esticadas e cercadas. Vencendo uma retirada apressada de combate, os romanos finalmente montaram um acampamento fortificado para a noite e, após uma tentativa de sair dele no final do dia seguinte, foram atacados novamente quando uma chuva torrencial começou a cair. Seus arcos molhados tornaram-se inúteis, seus escudos e armas encharcados. E o moral dos homens deve ter começado a despencar para níveis críticos raramente experimentados por um exército romano profissional. Imagine por um momento o soldado romano em um acampamento noturno construído às pressas tendo perdido seus guias alemães, inteiramente cercado por florestas alemãs cheias de guerreiros alemães. E enquanto a chuva implacável transforma o terreno estrangeiro em sujeira sob seus pés, ele percebe o quão longe está de casa. Homens de combate que são em sua maioria maiores, forte. E ao contrário de seus pares, não são mercenários que lutam por pagamento, mas sim por amor a ele. Eles lutam como esporte, como um teste de coragem, como ritual, como liberação. Se eles vivem, eles voltam para casa como heróis. Se eles morrerem, nobre e corajosamente, eles ascendem à vida após a morte como um herói.
tornando-os essencialmente destemidos. Não apenas uma multidão de várias tribos agora está unida como em oposição, mas depois de anos do mais grosseiro desrespeito e violência e todas as formas de intrusão degradante, eles agora estão enfurecidos. E liderado por Armínio, um homem que conhecia os exércitos e táticas romanos como poucos, e era altamente motivado e competente. Imagine esses romanos tentando dormir à noite, pois não podem deixar de ouvir os infames cânticos de guerra alemães ecoando pela escuridão das florestas escuras como breu em um ambiente baixo e poderoso. Citação: colocando seus escudos na boca, como afirma Tácito, para que possa inchar para um som mais completo e profundo. Fim da citação. Tendo visto tantos de seus colegas legionários serem massacrados e provavelmente tendo vislumbrado traços de pânico no rosto de seus líderes, apesar dos melhores esforços, enquanto lutavam para encontrar um caminho viável a seguir, este foi o teste final de sua coragem. Em uma tentativa desesperada de fuga, os romanos se envolveram em uma marcha noturna exatamente no território que os armênios esperavam. Sem dúvida, perguntando-se a cada passo sucessivo se poderia ser o último. De repente, mostrando um domínio estratégico das táticas mais uma vez, uma massa de alemães apareceu como se viesse do nada. O segundo no comando de Varus jogou fora a famosa disciplina romana e virou a cauda para escapar com todo o seu anexo de cavalaria. Uma tentativa que se mostraria em vão, pois ele logo foi ultrapassado pela cavalaria alemã, que então agiu como uma força kármica preparada para punir sua covardia, massacrando-os até o último homem. Enquanto Varus tentava desesperadamente manter alguma aparência de ordem, os alemães finalmente invadiram o caos assustado dos homens, desta vez em massa. Foi um massacre. E em meio a tudo isso, Varus tirou a própria vida. Tudo correu exatamente de acordo com o planejado para Armínio. A derrota foi tão total, com estimativas de 20.000 homens mortos, 3 legiões inteiras, que o imperador Augusto teria andado atordoado por várias semanas depois de volta a Roma, batendo a cabeça e os punhos contra o chão e as paredes de seu palácio, gritando: Quintilius Varus, devolva-me minhas legiões. Os alemães, sua fúria aparente, não mostrou absolutamente nenhuma misericórdia neste caso. E os relatos eram de que, ao retornar à área 6 anos depois, as legiões romanas encontraram troféus terríveis da derrota em todos os lugares, propositalmente deixada para os olhos romanos. Talvez como uma lição, um lembrete. Incluindo homens pregados em árvores e os restos de muitos outros queimados nos bosques sagrados. Nunca mais Roma tentaria conquistar todos os alemães. Então, quem eram esses homens? É importante notar, em primeiro lugar, que se não fosse pelas fontes romanas, não saberíamos absolutamente nada sobre Armenus e suas ações. Os povos germânicos, de forma muito ampla, desprezavam a escrita e, em vez disso, preferiam os bardos e a voz humana ao contar suas grandes histórias. Quantos outros heróis e histórias excepcionais de grande coragem, competência, ousadia passaram despercebidos em nossa época? Talvez nunca saibamos a resposta para isso, mas o que se segue será uma tentativa desajeitada de reunir um pouco do que sabemos. Discutir os godos e os povos germânicos é uma tarefa assustadora, não apenas porque é um assunto de imensa importância histórica, mas porque há poucos tópicos históricos tão repletos de desinformação, desorientação, confusão e águas turvas. Acredito que uma das principais razões para isso é devido à paralisia após II Guerra Mundial, quando um povo inteiro foi empurrado para um estado de autoflagelação. E o tipo mais extremo de vergonha e ódio a si mesmo. Da conclusão desta guerra em diante, não apenas a Alemanha, mas em todo o mundo ocidental, nossa concepção da história mudou quase inteiramente. Simultâneo com a mudança da face da academia. Quaisquer dados que pintassem os povos germânicos ou indo-arianos sob uma luz muito positiva eram vistos com extremo ceticismo. E quase sempre descartado de imediato, enterrado ou ignorado. Considerando que os relatos históricos que se encaixam na narrativa reversa foram ativamente procurados, abraçados, defendidos. E isso acontece natural e inconscientemente em um ambiente em que o pêndulo cultural oscilou tanto em uma direção. A expressão dos vencedores escrevendo os livros de história é mais profundamente verdadeira do que a maioria poderia imaginar.
E embora às vezes pensemos nesse tipo de viés como um determinante de quais fatos individuais podem ser incluídos ou descartados, ele é muito mais profundo do que isso. A premissa subjacente que estabelecemos, as narrativas e enredos fundamentais, o quadro de referência, determina como criamos nossa imagem de fato da história. Ele atua como a raiz da qual brotam todos os ramos. Quando a raiz é infectada por um viés sério, tudo o que brota dela será inevitavelmente resultado desse viés embutido. De uma forma tão natural e orgânica que muitas vezes não é reconhecida pelo que é. Quando abordamos a história de forma desonesta, quando pintamos um quadro impreciso para as gerações futuras, estamos cometendo um dos maiores pecados que é possível cometer. É um profundo desserviço aos mortos, especialmente aqueles que viveram vidas de alto sacrifício a serviço de algo superior a si mesmos. Mas é um desserviço igualmente poderoso para as mentes jovens que estão sendo moldadas e que precisam da verdade e de uma imagem precisa da realidade para aprender as lições do passado para melhor ajudá-las a se desenvolver de maneira saudável. Há muito tempo considero esta uma das maiores tragédias de nossa época, e é uma das muitas razões pelas quais lancei isso. Não vou muito longe nesses caminhos no momento, pois valorizo meu canal no YouTube e alcance, e reconheço plenamente que esta não é uma plataforma na qual se pode esperar ser honesto sobre esses tópicos e esperar ficar impune. Mas espero trazer à luz a história dos antigos povos góticos e germânicos no que acredito ser uma maneira mais objetiva do que a maioria. Tal como acontece com os outros vídeos, este está tão longe de ser abrangente que um título mais honesto poderia ter sido a ponta do iceberg, um prelúdio para uma introdução a um prelúdio de uma introdução aos povos germânicos. Mas também como acontece com os outros vídeos, espero que esses 2 vídeos sejam apenas os primeiros sobre o assunto com mais a seguir. Então vamos lá. Origens. É uma palavra complicada e, claro, raramente é usada com precisão técnica no que diz respeito à história humana. Traçar definitivamente as origens de um povo para uma área específica é virtualmente impossível. Sem o conhecimento rígido e rápido de que eles surgiram do solo ou foram criados por um poder superior em um determinado pedaço de solo em um determinado momento. A palavra é em grande parte um nome impróprio. E o que geralmente queremos dizer com isso é que um povo estava altamente concentrado em uma determinada área em um determinado momento, antes de se espalhar para fora. Traçar as origens dos povos germânicos é especialmente difícil, talvez mais do que qualquer outro grupo. E a razão para essa dificuldade é um ponto-chave deste vídeo. Um dos maiores equívocos é que essas eram tribos em grande parte estabelecidas, que raramente se moviam ou migravam, mas sim nas florestas europeias por milênios. Os ancestrais de Goethe, Beethoven, Heisenberg e von Braun estavam supostamente contidos exclusivamente neste pequeno pedaço de terra, contribuindo pouco ou nada para o enredo maior de impérios, culturas. Até certo ponto durante grande parte da minha vida. Até que fiquei completamente absorto no assunto da história e comecei a procurar os relatos históricos mais antigos em primeira mão e o quadro mais amplo. Nesse ponto, minha perspectiva mudou completamente. Um desses relatos foi escrito por um homem de linhagem gótica por volta de 500 DC. Um resumo de uma fonte ainda mais antiga escrita por Cassiodoro, que infelizmente foi perdido para nós. Este homem se chamava Jordanus, e eu recomendo fortemente a leitura de sua história na íntegra. Seu relato, que parece concordar com os outros de sua época e além, fala a um povo que era tudo menos domesticado e trancado no lugar. Muito pelo contrário. E depois de toda a minha pesquisa, não posso deixar de acreditar que a longa migração dos godos que ele destaca não foi única na história do indo-ariano, mas sim um elemento distintivo e definidor de seus personagem. Esse desejo de atacar, explorar, especialmente quando o sucesso em qualquer região causou uma densidade populacional que restringiu seu desejo por lotes individuais de terra para chamar seus próprios. E outra razão proeminente para movimentos e migrações, especialmente difícil de discutir na atmosfera de hoje, parece ser algo quase parecido com o que hoje chamamos de voo branco. Fugindo de ambientes que não se sentiam mais confortáveis, seguro ou saudável por qualquer motivo, ou que os impedisse de alguma forma de viver os tipos de vida que procuravam levar, ou, mais importante, restringiu suas liberdades de alguma forma. A história do povo germânico parece ser a de Volkwandering, e o debate ainda é intenso sobre qual região eles habitavam nos tempos antigos antes de grandes divisões e migrações.
com alguns certos de que estava na Escandinávia ou perto dela, outros com a mesma certeza de que começou perto do Cáucaso, ou do Irã, ou da Índia, ou mesmo do Oriente Médio. Este é um tópico profundamente intrigante, e ao qual dedicarei vídeos futuros. Mas, em um esforço para evitar que este vídeo seja excessivamente longo, acredito que o melhor resumo seja este, e acho que a maior parte da confusão aqui se deve precisamente à característica dos arianos mencionada anteriormente, ou seja, que essa família genética e cultural maior se espalhou excessivamente ao longo do período de aproximadamente 3 a 4 mil AC. A 3 ou 400. Tenha em mente que indivíduos de olhos claros, cabelos e pele, de alta estatura, do olho e haplogrupos R1A e R1B, foram encontrados em grande número em lugares tão distantes quanto China, Índia, Irã, toda a região do Mar Negro, estendendo-se até o norte da África, até mesmo as Américas, e claro, a Europa, e praticamente em todos os lugares. Por exemplo, testes de DNA antigos confirmaram a presença de haplogrupo R1A, N417, em amostras da cultura Kordedwari na Alemanha. Datado de 2600 AC. De múmias tocarianas que datam de cerca de 2000 AC no noroeste da China. De sepultamentos Kurgan por volta de 1600 AC, da cultura Andronovo no sul da Rússia e sul da Sibéria. Bem como de uma variedade de outros locais da Idade do Ferro da Rússia, Sibéria, Mongólia e Ásia Central. E estes não eram simplesmente viajantes individuais, eram grupos e assentamentos. Além do elemento real, aqueles governantes, líderes e chefes que tantas vezes mantiveram registros detalhados da genealogia para fins dinásticos. As populações mais amplas podem facilmente perder a noção de sua relação umas com as outras ao longo do tempo. Esse processo é melhor pensado na forma de um visual de árvore genealógica, com uma única raiz ramificando-se em complexidade exponencial. E mesmo que os ramos pudessem permanecer relativamente livres de mistura racial e cultural de fora, eles, com o tempo, desenvolveriam sua própria manifestação única dessa cultura maior, com seus próprios heróis e contos e outros elementos unificadores e distintivos. Há uma verdadeira beleza nisso. Essas manifestações de histórias independentes, todas dançando e refletindo os mesmos elementos centrais. Cada um à sua maneira. Mas também, é claro, torna a história um pouco mais complicada de classificar e peneirar adequadamente. Então, para simplificar, vamos retomar a história deles em torno do ponto em que o próprio Jordanes fala pela primeira vez de uma grande migração definitiva. Um movimento que pode ter sido um retraço de uma rota de migração anterior, já que o Danúbio e o Reno podem muito bem ser considerados uma espécie de rodovia frequentemente percorrida entre o norte da Europa e a região do Mar Negro. Concordando com Cassiodoro, a história de quem deriva a maior parte de seu trabalho, ele data esse movimento de seus ancestrais góticos em aproximadamente 1500 AC, chegando à terra da Sítia. Indicando a facilidade com que os povos germânicos se expandiriam e se fragmentariam em tribos, cada uma com seu próprio nome e identidade pessoal, ele menciona um grupo, atrasado para seus navios mais lentos, sendo chamado de Gepidai. Uma espécie de insulto gótico alegre que significa lento ou impassível. E menciona mais tarde uma grande separação dos dois grupos principais devido a uma falha na ponte antes que todo o grupo de migração cruzasse. Curiosamente, ele fixa essas palavras misteriosas em relação a mais uma separação de povos nesta longa migração. Filemar, rei dos godos, encontrou entre seu povo certas bruxas, a quem ele chamou em sua língua nativa de Alierna. Suspeitando dessas mulheres, ele as expulsou do meio de sua raça e as obrigou a vagar em exílio solitário longe de seu exército. Lá, os espíritos imundos que os viram enquanto vagavam pelo deserto, concederam-lhes seus abraços e geraram essa raça selvagem, que habitou a princípio nos pântanos. Uma tribo atrofiada, suja e insignificante, pouco humana e sem linguagem. Exceto um que tinha apenas uma ligeira semelhança com a fala humana. Tal foi a descendência dos hunos que vieram para o país dos godos. Essa expulsão, se verdadeira, prepararia o terreno para eventos posteriores que mudariam completamente o escopo da história mundial. Jordanes menciona que os godos acabaram se estabelecendo na região ao redor do Mar Negro, da qual falamos na parte 2 desta série como eixo central dos povos citas. E isso não deveria ser surpreendente. A designação racial geral de cita era praticamente sinônimo do povo gótico para muitos historiadores antigos. E pode-se incluir o Trácio, até mesmo o Dácio,
e o termo posterior germânico entre esses termos gerais, tão frequentemente usados por fontes mais antigas para se referir a uma família racial e cultural maior de povos. Concordo plenamente com o historiador anglo-saxão Sharon Turner quando ele diz, cite, os anglo-saxões, os escoceses das terras baixas, os normandos, os dinamarqueses, os noruegueses, suecos, alemães, holandeses, belgas, lombardos e francos surgiram dessa grande fonte da raça humana, que distinguimos pelo termo cita, alemão ou gótico. E acredito que essa perspectiva mais ampla fornece uma compreensão muito mais clara e útil da história. Jordanes fala da antiga batalha de seu povo com os egípcios, contando o lendário rei gótico Cita-Tanausuz e sua derrota de Sesostris em aproximadamente 1300 AC. Perseguindo todo o caminho de volta ao Egito e, na viagem de volta, subjugando grande parte da Ásia, sujeitando as terras. Assornes, rei dos Medos, que era, entre aspas, seu querido amigo. Outra ilustração da estreita conexão e parentesco entre os povos apresentados na maioria dos relatos históricos modernos como totalmente desconectados e sem relação entre si. É interessante notar aqui que mais de uma fonte fala de como um bando de troianos, 12.000 homens na maioria dos relatos, liderados por Príamo e Antenor, navegou de Troia para o rio Don na Rússia e para a Panonia no rio Danúbio, estabelecendo-se perto do Mar de Azov, que, claro, é onde encontramos nossos godos e citas mencionados mais tarde, fundando uma cidade chamada Sicambria. Jordanes fala de um rei dos Getas, um povo gótico, como sendo Telafos, filho de Hércules e marido da irmã de Príamo, de fama troiana. Telofus, citação, era de estatura imponente e força terrível. Ele igualou o valor de seu pai em virtudes de seu próprio valor e também lembrou os traços de Hércules por sua semelhança e aparência. Nossos ancestrais chamavam seu reino de Moetia. Esta província tem a leste a foz do Danúbio no sul da Macedônia. A oeste Istria e a norte o Danúbio. Fim da citação. Jordanes continua contando as batalhas pessoais de Telofo com Ajax, Ulisses e Aquiles. E, eventualmente, sendo mortalmente ferido na luta. Ele também menciona Ciro atacando os Getas, cuja rainha era Tumeris, a mesma Tumeris mencionada como rainha dos Citas na parte 2 de nossa série, que passou a encaminhar Ciro e seus persas para vingar a morte de seu filho. Dário também tentaria a sorte contra os Citas e os Góticos, apenas para ter o mesmo destino. Apesar de um exército com a reputação de conter 700.000 homens, provavelmente devido a essas táticas de guerrilha altamente móveis e terra arrasada destacadas no vídeo Cita. Após o fracasso de Dário. Após sua morte, seu filho Xerxes planejou vingar os erros de seu pai e assim empreendeu uma guerra contra os godos com 700.000 de seus próprios homens e 300.000 auxiliares armados. 1.200 navios de guerra e 3.000 transportes. Mas ele não se aventurou a experimentá-los na batalha, sendo intimidado por sua coragem inabalável. Então ele voltou com sua força exatamente como havia vindo, e sem lutar contra um único. Com sua força exatamente como ele havia vindo, e sem travar uma única batalha. E isso ilustra um elemento importante e único desse povo e de sua história. Quase universalmente em qualquer relato histórico que você provavelmente encontrará, eles foram mencionados com respeito, até mesmo por seus inimigos. Como Edward Thorson afirma em seus Mistérios dos Godos, cite. Esse prestígio certamente também tinha uma dimensão metafísica. A identidade gótica não era apenas uma coisa aleatória ou arbitrária. Implicava um grau de grandeza. E também carregava toda uma série de traços ideológicos. Liberdade, independência, heroísmo, individualismo dentro da solidariedade de grupo. Fim da citação. Este era um povo que se preocupava profundamente em defender a honra de seu nome, aparentemente ambos como homenagem aos seus ancestrais. E um presente para seus descendentes. E preferiria morrer do que ser visto como covarde, intrigante, fraco, ignóbil. Ou de outra forma injusta. Essa característica Inatus seguiria, e Tácito fala de seu próprio governo interno e tomada de decisão sendo ditados de maneira semelhante, afirmando que o próprio prestígio de um chefe pode resolver uma guerra e mencionando como a liderança era pelo exemplo, não pela autoridade. Seriedade e prestígio e respeito. Em oposição a um arbitrário, sobreposto. Estrutura social ou política.
Acredito que isso permitiu a formação de uma hierarquia muito mais natural e saudável. Um que era capaz de se ajustar em tempo real e exigia que os líderes se comportassem de maneira condizente com sua posição. Nesta nota, é impressionante ver o quão próximos são os relatos de Heródoto e Pompeu Traugus e outros dos antigos citas. Espelham os relatos posteriores de Tácito sobre os germanos. Outro testemunho desse prestígio é a história de Filipe, pai de Alexandre, o Grande, que fez aliança com os godos tomando como esposa a filha de um rei gótico. No entanto, precisando de dinheiro, cometeu o erro de atacar Odisseu, uma cidade da Mésia, que estava sujeita aos godos. Disse que com a aproximação dos macedônios, entre aspas, aqueles sacerdotes dos godos que são chamados de homens santos de repente abriram os portões de Odisseu e saíram para encontrá-los. Eles carregavam harpas e estavam vestidos com vestes nevadas e cantavam em acordes sepuleados aos deuses de seus pais, para que pudessem ser propícios e repelir os macedônios. Quando os macedônios os viram vindo com tanta confiança para encontrá-los, ficaram surpresos. E, por assim dizer, os armados ficaram aterrorizados com os desarmados. Imediatamente, eles quebraram a linha que haviam formado para a batalha e não apenas se abstiveram de destruir a cidade, mas até devolveram aqueles que haviam capturado do lado de fora por direito de guerra. Então eles fizeram uma trégua e voltaram para seu próprio país. Fim da citação. Tais relatos parecem quase inacreditáveis até serem vistos na totalidade com o resto dos relatos da reputação que se seguiu a essas pessoas, que acredito serem aqueles misteriosos citas reais. Heródoto e outros são mencionados como os principais entre as tribos dispersas relacionadas. Nesta nota, antes de seguirmos a trilha de volta para a Europa, eu seria negligente em não mencionar uma teoria postulada por Tore Heyerdahl e outros, que sugere que o famoso Aesir, a tribo deificada de deuses ou líderes no coração do culto aos ancestrais nórdicos e germânicos, bem como o próprio Odin, eram pessoas muito reais. O termo está etimologicamente ligado a Ansis, que significa meio-deuses, que remonta a uma palavra proto-indo-europeia que significa essencialmente força vital, e termos avésticos e sânscritos que significam senhor e divindade. Acredita-se amplamente que essa palavra deriva de um termo ainda mais antigo que significa criar, produzir. Ele argumenta a favor de uma conexão etimológica de Assir com os Azeri do Azerbaijão, que Heyerdahl e outros postulam como sendo sua antiga pátria pré-migração. A palavra Azir em persa significa fogo, e em turco significa alto. As sagas islandesas falam de maneira prática sobre o povo Azir e seu principal assentamento em uma cidade encravada ao longo das montanhas do Cáucaso. A realeza europeia rotineiramente traçou sua linhagem através de Troia, dos citas e até do próprio Ode até tempos bem recentes, nos quais essas figuras começaram a ser enquadradas como deuses fictícios. E, para seu crédito, essas genealogias pareciam fazer sentido no escopo mais amplo dos relatos escritos. Tore Heyerdahl estava trabalhando em um livro profundamente intrigante que chamou de A Caçada a Odin, que sem dúvida teria fornecido um contexto muito mais útil aqui, mas infelizmente morreu antes de sua conclusão. Ele não apenas alegou que Odin era uma figura de carne e osso, mas também rompeu com os outros por não colocá-lo na antiguidade mais remota, mas sim como um chefe respeitado que ajudou a liderar uma das migrações em massa de volta ao Ocidente. Para citar Snorri Sturluson, autor das Edas Nórdicas. Naquela época em que Odin viveu, os romanos estavam conquistando toda a região. Quando Odin soube que eles estavam vindo em direção à terra dos videntes, ele decidiu que era melhor para ele pegar seus sacerdotes, chefes e alguns de seu povo e se mudar para a parte norte da Europa. No site osterol.net, que vinculei abaixo e parece conter um tesouro de informações úteis. Embora grande parte ainda não tenha sido adotada pela academia, menciona que o clã mais proeminente a viajar com os Azir foram os guerreiros Eril, ou Zerelar, que significa guerreiros selvagens. Os Azeir enviaram Erelar Norte como guerreiros marítimos para garantir terras e estabelecer comércio. Esses guerreiros eram chamados de condes e jarlos na sociedade escandinava posterior, e conhecidos como Érolos e Érolos pelos romanos. Os clãs habilitaram os clãs Azir, mais tarde chamados de Svi, Sviar, Siae, Svir, ou Svioner pelos romanos para estabelecer assentamentos em toda a região, mas não batalhas contínuas com os godos e outras tribos germânicas migratórias. Os Eruels ou Érolos eventualmente fizeram as pazes com os godos que governavam a região. As tribos da esfera,
Vanir e Érolo logo formaram seus próprios clãs e dominaram a região do Báltico e da Escandinávia. O historiador gótico Jordanes, que era tabelião dos reis góticos, disse por volta de 551 d.C. que os Danir eram da mesma linhagem da lança, mais altos e mais justos do que qualquer outro povo do norte. A população de lanças floresceu e, com os arautos e godos, formou uma poderosa aliança militar de marinheiros bem conhecidos. A esfera e os arautos então gradualmente retornaram à sua terra ancestral a partir do século II d.C. Às vezes, navegando com os godos, eles aterrorizavam todas as terras e povos do Mar Negro e partes do Mediterrâneo, até mesmo os romanos. Eles eram os pré-vikings. E, de fato, encontramos várias menções aos arautos nas obras de Tácito, Jordanes e outros, mencionados como guerreiros famosos e respeitados. Esses tópicos ainda são muito debatidos, como deveriam ser, e parte disso é especulação subjetiva. Embora especulação educada. Mas meu conselho seria tomar cuidado com aqueles que descartam tais relatos sem evidências concretas. A abordagem moderna parece ser começar com a premissa de que quase todos os relatos históricos são falsos ou falhos, enquanto tendo a pensar que a maioria das histórias foi escrita com intenção genuína, retendo um relato dos acontecimentos reais. E acredito que deve haver um ônus da prova, mas também deve haver um ônus a ser refutado, se isso fizer sentido, especialmente nos casos em que temos apenas um único documento ou dois para usar, e quando as informações contidas nele se encaixam perfeitamente e preenchem os espaços em branco de um quadro de fatos maior. A palavra desmascarar em nossa época parece ter se tornado de alguma forma poderosa, e os céticos têm uma maneira de destruir e arrastar pela lama qualquer teoria que se desvie de seu enredo escolhido. E isso me parece perigoso. Então, à medida que avançamos lentamente para o oeste na Europa, empurrados às vezes por Roma, às vezes pelo crescimento populacional, às vezes por incursões de povos estrangeiros e irmãos do Oriente em um efeito dominó, os citas, usando a definição mais ampla aqui, parecem se transformar quase perfeitamente nos godos. Novamente usando a definição mais ampla. Curiosamente, Estrabão e Plínio, o Velho, separaram os citas em dois elementos, o sarmati e o germaniae. O último termo derivado do latim germanus, significando o genuíno dos mesmos pais. Lembre-se da parte 2, onde falamos dos citas reais, muitas vezes chamados de citas genuínos. Pode ser que os sarmati fossem um elemento cita com alguma mistura estranha, seja racial ou cultural ou ambos. Curiosamente, os anglo-saxões também eram conhecidos como germani. Estrabão refere-se ainda a um povo conhecido como Celtocitae ou os citas celtas. Como diz um escritor, se voltarmos 500 anos desde o ponto em que as línguas teutonicas começaram a se diferenciar, descobrimos que grandes faixas de europeus do norte, oeste e leste falavam dialetos semelhantes de uma língua indo-europeia comum. Quando os estudiosos tentam rotular uma tribo bárbara europeia em particular como sendo germânica, celta ou cita, eles geralmente se encontram em um dilema. As distinções geralmente não são claras e podem facilmente se tornar arbitrárias. É vital ter em mente que antes da maior parte dos godos chegarem de volta à Europa, seus irmãos alemães já estavam presentes na terra, com a Guerra Cimbria dando início ao conflito entre os povos romanos e germânicos em aproximadamente 110 AC. E outros também dando a Júlio César um gostinho do que estava por vir, como ele menciona em primeira mão em sua obra Os Comentários sobre a Guerra da Gália. Quase desde o início, havia uma relação de respeito mútuo, pelo menos no que diz respeito às capacidades marciais. E os romanos também mantiveram uma das tradições mais longas de todas as sociedades indo-europeias ao empregar quase exclusivamente povos citas e germânicos na guarda pessoal da liderança, neste caso o imperador romano. Um quadro de elite escolhido a dedo de homens escolhidos tanto pelo mérito de luta quanto por um senso inabalável de lealdade e honra. As unidades da guarda pretoriana, varangiana ou suíça são apenas alguns exemplos desse costume de longa data. Um costume que eu pessoalmente acredito ter se originado com os citas reais como um meio de proteger as linhagens reais. Tácito nos dá o melhor relato dos antigos alemães em seu estado natural, e eu recomendo fortemente suas obras, especialmente Germânia, para aqueles que buscam contexto adicional. Ele não é apenas um homem brilhante, mas parece possuir uma mente especialmente saudável e bem orientada,
juntamente com julgamento e previsão para ver muitas coisas que aqueles ao seu redor parecem perder. Mas para cobrir alguns trechos interessantes. Ele fala do nome alemão como uma invenção bastante recente, um nome impróprio. Uma interpretação romana do nome de uma única tribo que eles então aplicaram preguiçosamente a todas as tribos dispersas. Ele fala de canções antigas e bardos sendo um mecanismo para transmitir a história e as histórias. E espelhando as lendas citas. Citação: eles dizem que Hércules uma vez os visitou, e quando vão para a batalha eles cantam sobre ele antes de todos os heróis. E fala dos infames cânticos de guerra que empregavam. Ulisses também foi mencionado como tendo visitado e fundado uma cidade antiga. E Tácito fala de um santuário dele contendo inscrições gregas ainda existentes nas fronteiras da Alemanha. Seus reis foram escolhidos por nascimento, seus generais por mérito. Nenhum dos dois tinha poder ilimitado e liderava pelo exemplo pessoal. O próprio prestígio de um chefe pode resolver uma guerra. E era considerado uma vergonha para um chefe ser superado em valor e infâmia por ter sobrevivido a uma batalha em que o chefe de alguém morreu, o que acredito sugerir uma das muitas razões pelas quais os alemães eram tão procurados no pretoriano e no baraniano e em todas as unidades de guarda-costas reais semelhantes. Seus esquadrões de combatentes não foram formados por acaso, diz ele, sem dúvida contrastando com a estrutura mercenária de Roma, mas composto por famílias e clãs, o que significa que eles sempre lutariam ao lado de irmãos e parentes e seriam encorajados a ter seus ferimentos atendidos por mulheres que eram esposas ou parentes que citam. A tradição diz que os exércitos já vacilantes e cedendo foram reunidos por mulheres que, com súplicas sinceras e seios desnudados, representaram vividamente os horrores do cativeiro que os alemães temem com tanto pavor em nome de suas mulheres. Eles até acreditam que o sexo tem certa santidade e presciência, e não desprezam seus conselhos nem menosprezam suas respostas. Como tantos outros povos indo-europeus, eles parecem dar o maior valor às donzelas de nascimento nobre. Afinal, um homem é tecnicamente capaz de passar sua linhagem genética para 100, até 1000 descendentes, à maneira de um Gengis Khan ou talvez até Péricles. Portanto, é a mulher que é o componente-chave a esse respeito. Ele fala do estilo de vestir como mantos presos com um fecho, ou com vestuário de pele feito de animais selvagens. E fala das tribos internas como se vestindo melhor. Sua dieta era composta em grande parte de frutas silvestres e caça fresca e leite coalhado. Semelhante a todos os outros escritores, ele fala muito bem de seu senso e costumes em relação à justiça. Os crimes deveriam ser expostos e punidos. A infâmia deveria ser enterrada fora de vista. Bons hábitos, diz ele, eram mais eficazes do que boas leis em outros lugares. Ele fala deles como uma raça sem astúcia natural. E em relação ao seu comércio e escambo, a linha de interesse de vital importância, eles nada sabem. Como os espartanos e citas e tantos outros povos relacionados. Cada indivíduo em um rito de passagem deve ganhar suas armas. E abandonar o escudo era considerado a ação mais vil, resultando em rejeição. Eles consideravam inofensivo e estúpido adquirir por meio de imenso trabalho o que poderiam ganhar por coragem, bravura ou sangue, e não toleravam bem a proximidade com relação aos espaços de convivência, mas se espalhavam livremente para quaisquer áreas que os atraíssem. Eles frequentemente se entregavam ao que ele chama de jogos de azar, sparring e competições guerreiras. Às vezes apostando sua própria liberdade, em casos excepcionais, até mesmo suas vidas nas competições. E no que diz respeito à escravidão, o tipo praticado por aqueles que Tácito observou era muito diferente daquele a que estamos acostumados. Cada escravo recebeu uma casa própria e agiu como servos contratados, obrigado a dar uma certa quantidade de produtos periodicamente. Cada tribo parece ter criado sua própria cultura de nicho dentro da estrutura maior. Uma das descrições mais intrigantes de uma tribo mais selvagem nas terras fronteiriças é a seguinte. Citação: o Ari, além de ser superior em força às tribos que acabamos de enumerar, selvagens como são, aproveitam ao máximo sua ferocidade natural com a ajuda da arte da oportunidade. Seus escudos são pretos. Seus corpos morreram. Eles escolhem noites escuras para a batalha. E, pelo aspecto terrível e sombrio de sua morte como anfitrião, aterroriza Tufo,
que nunca pode confrontar sua aparência estranha e quase infernal. Pois em todas as batalhas é o olho que é primeiro vencido. Em outra descrição, ele fala dos Cimbri, prováveis descendentes dos Cimérios. No mesmo canto remoto da Alemanha, na fronteira com o oceano, habitam os Cimbri, uma tribo agora insignificante, mas de grande renome. De sua antiga glória, vestígios generalizados ainda permanecem. Em ambos os lados do Reno há acampamentos de vasta extensão, e por seu circuito você pode até agora medir a força guerreira da tribo e encontrar evidências dessa poderosa imigração. Roma estava em seu 640º ano em que ouvimos falar pela primeira vez do invasor cimbriano no consulado de Célio Metelo e Ampapírio Carbo. Desde então até o segundo consulado do imperador Trajano temos que contar cerca de 210 anos. Há tanto tempo estamos conquistando a Alemanha. No espaço desta longa época, muitas perdas foram sofridas em ambos os lados. Nem Samnita, nem Cartaginês, nem a Espanha, nem a Gália, nem mesmo os partas nos deram avisos mais frequentes. A independência alemã é realmente mais feroz do que o despotismo de um Ursesus. Alemães, ao encaminhar ou fazer prisioneiros de Carbo, privou o povo romano de 5 exércitos consulares e roubou até mesmo um César de Varo e suas 3 legiões. Eles invadiram o acampamento de inverno de nossas legiões e até planejaram a conquista da Gália. Que as tribos, e o ouro, sempre retenham, se não o amor por nós, pelo menos o ódio uns pelos outros. Fim da citação. Uma das muitas razões pelas quais Tácito não recebeu o devido crédito em nossos tempos é devido a uma única declaração que até hoje leva a mentalidade politicamente correta ao frenesi. Citação, de minha parte, concordo com aqueles que pensam que as tribos da Alemanha estão livres de toda a mancha de casamentos mistos com nações estrangeiras. E eles aparecem como uma raça distinta e não misturada como ninguém além de si mesmos. Daí, as mesmas peculiaridades físicas através de uma população tão vasta. Agora, lembre-se de que ele está se referindo a um grande grupo de pessoas aqui, não a uma nação, já que a própria Alemanha não existia como nação até muito recentemente. Lembre-se também de que, ao testemunhar acadêmicos modernos tropeçarem em si mesmos para descartar essas palavras de toda e qualquer maneira nova que possam imaginar, aqui estava uma das melhores mentes de sua época, sóbria e prudente, que talvez tivesse mais experiência com as variadas raças da humanidade. E todas as misturas possíveis entre eles, devido à sua observação tanto da Germânia quanto do império cada vez mais multicultural de Roma, do que qualquer um de seus pares, declarando esta opinião com absoluta confiança. Então, vamos falar um pouco com os godos, especificamente, conforme definidos por aqueles que os viram em sua forma mais estreita e específica. Primeiro, o nome. Os irmãos Grimm, conhecidos como grandes mentes históricas, além de serem autores magistrais, acreditam que o termo gótico está intimamente ligado ao alemão Gott, que significa Deus. Outros sugeriram que o termo significava nascido nobremente, e há uma conexão óbvia com o intestino raiz, que significa bom. Eu tendo a pensar que provavelmente há um grão de verdade na maioria dessas conexões, direta ou indiretamente. Segundo, quanto à descrição física, o historiador Henry Bradley resume a descrição quase universal com: os góticos são sempre descritos como homens altos e atléticos com pele clara, olhos azuis e cabelos amarelos, pessoas que de fato podem ser vistas com mais frequência na Suécia do que em qualquer outra terra. E o diplomata árabe, Ibn Fadlan, mais tarde descreveria a Rus Viking provavelmente a consequência mais direta dos povos góticos, como eles passaram a ser conhecidos sob nomes diferentes, dizendo, entre aspas, nunca antes vi pessoas de físico mais perfeito. Eles eram altos como palmeiras, loiros, com alguns deles vermelhos. Eles não usam jaquetas ou kaftanir. Vestes. Os homens, em vez disso, usam um vestido que cobre um lado do corpo, mas leva uma mão livre. Cada um deles traz consigo um machado, uma espada e uma faca. Terceiro, quanto à sua personalidade geral e maneira de ser, o historiador Bradley continua: que o povo gótico tinha muitas qualidades nobres foi reconhecido até mesmo por seus inimigos e é abundantemente provado por muitos incidentes em sua história. Eles eram corajosos, generosos, pacientes sob dificuldades e privações, e castos e afetuosos em suas relações familiares. Fim da citação. E então continua com uma parte interessante que, apesar de sua história de conquistas e sucessos, eu também concordo. Citação, e não há nada em sua história mais notável do que a humanidade e a justiça que exerceram para com as nações que conquistaram.
Ele prossegue afirmando que isso foi reconhecido por seus inimigos, que muitas vezes chegaram ao ponto de saudar sua aparição em cena como libertadores. Em uma piada notavelmente objetiva, um romano chamado Salvian, um eclesiástico de Marsella, declarou em uma oração consensual entre a população romana, para que pudessem habitar sob o governo bárbaro. Assim, nossos irmãos não apenas se recusam a liderar essas nações para si mesmas, mas fogem de nós para elas. Podemos então nos surpreender que os godos não sejam conquistados por nós, quando o povo preferiria se tornar godo com eles do que romano conosco? Quarto, no que diz respeito à sua estrutura de crenças. Sempre adorei esse trecho de Tácito, que acredito ser fundamental em importância. Os alemães, no entanto, não consideram consistente para a grandeza dos seres celestiais confinar os deuses dentro de paredes, ou compará-los à forma de qualquer semblante humano. Eles consagram bosques e aplicam os nomes das divindades à abstração que eles veem apenas no culto espiritual. Fim da citação. Para mim, esse significado é claro. O Deus com G maiúsculo, Criador de todas as coisas, era algo além da compreensão ou quantificação humana direta. E certamente além da capacidade de mentes ou mãos humanas falíveis criarem na forma de ídolos para serem adorados. Natureza. Na forma de bosques sagrados era o próximo mais próximo. Eles certamente praticavam uma veneração aos ancestrais, beirando uma forma de adoração. E tinha em altíssima estima tanto Hércules e o arquétipo de Tivais ou Tiro, também conhecido como Ares para os gregos, Marte para os romanos, que eles viam como a personificação da guerra, lei e justiça simultaneamente. Odin também e Freia. Há muito mais a ser dito sobre o assunto, mas eu não poderia esperar fazer justiça aqui, então vou deixar assim por enquanto, depois de mais algumas palavras sobre o conceito de veneração aos ancestrais. Edward Thorson afirma que as famílias góticas mantinham tradições secretas que remontam à época de suas origens. Citação: são essas fontes que explicam seu sucesso e a imortalidade de seu nome. Essas tradições dependiam do culto secreto contínuo da ancestralidade divina. O culto oculto dos anciãs. A fórmula da ancestralidade divina deve ser entendida em ambas as partes. Primeiro, a ideia é que existe um componente ou elemento ou substância divina, imortal, perfeita e sábia que não é limitada pelo tempo ou lugar. Isso transcende o mundo mundano, está acima dele. Segundo é a ideia de que essa substância pode ser transmitida ou transferida de pessoa para pessoa ou de geração em geração, através do tempo histórico e sobre o espaço natural. Sabemos que essa porção ancestral pode ser transmitida geneticamente através do sangue, ou através de iniciações simbólicas, adoção da irmandade de sangue, recepção em bandos de guerreiros, guildas, etc. Embora esses últimos métodos fossem bem conhecidos dos pagãos e bem documentados entre eles, parece que, sob a influência da tradição cristã de sucessão apostólica, esses métodos posteriores tornaram-se cada vez mais prestigiosos ao longo dos séculos. Este tornou-se cada vez mais o método pelo qual o esotérico ameaçado dos godos poderia ser secretamente transmitido e, assim, protegido de um mundo cada vez mais hostil. Fim da citação. E com relação ao cristianismo, a evidência parece contradizer a noção popular que muitos ainda sustentam de que todos os povos germânicos foram arrastados chutando e gritando para uma nova concepção religiosa, ou forçados à ponta de uma espada. Na verdade, o primeiro livro escrito na língua gótica foi uma tradução da Bíblia escrita por um homem que o imperador apelidou de nosso segundo Moisés, um capadócio gótico chamado Wulfila. Literalmente transcrito como Pequeno Lobo no século III d.C. Agora, é claro, este não era o cristianismo moderno, muito do qual parece ter sido subvertido em uma espécie de extensão do movimento de justiça social muito mundano, mas sim uma concepção muito mais estrita e fiel à forma. O maior salto não parecia ser para o cristianismo, cujo foco central em uma figura abnegada tinha alguma semelhança com Odin, que foi pendurado em uma árvore e em algumas histórias perfurado por uma lança. O salto mais difícil foi para o catolicismo, em oposição àquela forma ariana de cristianismo que era mais familiar e confortável para eles. E eles não exigiram que dobrassem os joelhos aos padres e igrejas de Roma. Os francos, o povo germânico em grande parte responsável pela criação da França como a conhecemos hoje, atuando como os primeiros e mais fortes aliados de Roma dispostos a adotar o catolicismo,
foram, em certo sentido, encarregados de sua disseminação por todas as terras alemãs, uma transição difícil e sangrenta, em parte plantando as sementes dos conflitos protestantes e católicos de épocas posteriores. Também é profundamente interessante que os godos e nórdicos fossem chamados de Magu durante o período visigótico na Espanha, com os elementos não góticos não fazendo distinção entre eles e os magos da fama persa zoroastriana. Um termo que você pode reconhecer em parte dos 3 reis magos da tradição bíblica. Roma, especialmente o Império Romano do Oriente sob Justiniano, começaria a explorar essa fenda católica e ariana como um meio de estabelecer maior controle sobre os godos, ou tentar destruir aqueles que ele não podia controlar. Controle. Uma característica marcante do povo germânico parece ser a relutância em se curvar a qualquer forma de autoridade centralizada que não brote de suas próprias regras. Uma lição que os governantes estrangeiros seriam aprender e reaprender várias vezes ao longo da história. Muitas vezes na ponta de uma espada extremamente proficiente. Discutiremos isso e conheceremos o povo gótico por meio de um exame de sua dinâmica com Roma, os hunos, os judeus e os sarracenos na próxima edição de nossa série, que espero lançar dentro de 1 ou 2 semanas a partir de agora, e que pode ser seguido por um terceiro vídeo logo depois, pois é simplesmente impossível condensar essa história em uma única hora. Também seremos apresentados a algumas das figuras mais excepcionais e impressionantes da história da humanidade. Figuras que os livros de história modernos parecem dar pouca referência, se houver, mas que, por qualquer padrão objetivo, se elevaram sobre seus pares e encapsulam a essência do espírito gótico, e que continuariam a lançar as bases para o domínio gótico do Império Romano, toda a Europa, estendendo-se a leste até o Mar Negro, até mesmo o norte da África, e então plantando a semente que um dia se tornaria moderna. Rússia, então.